Dia 17. E você tem feito o seu exercício? Faça então pelo menos 3 vezes durante essa semana, tudo bem? O verso de hoje está no livro de João, no capítulo 8, verso 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A história da nossa meditação de hoje é especialmente linda. Nela ficam primorosamente estampadas a sabedoria e a misericórdia de Cristo. Jesus havia passado a noite no Monte das Oliveiras e agora retornara ao templo. Era ainda de madrugada e o Evangelho de João diz que uma multidão ia ter com ele e assentado os ensinava. Nesse interim, todos foram surpreendidos com a chegada dos escribas e fariseus, arrastando uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Que situação humilhante! A Bíblia deixa claro que o objetivo daqueles homens da lei era deixar Jesus em situação difícil, pois se o mestre confirmasse a pena de morte, sua compaixão seria questionada e se ele fosse contra o castigo, estaria indo contra a lei de Moisés. Que verdadeira saia justa! Esse objetivo escuso dos escribas e fariseus era tão explícito que eles nem se preocuparam em levar o homem adúltero para também receber a sua pena. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça daquela mulher. Com certeza toda a sua vida desfilava diante dos seus olhos como em um filme. Afinal, é isso que as pessoas que estiveram próximas à morte dizem que acontece. Creio que suas fraquezas morais e espirituais deviam estar sendo apunhaladas pelo remorso e pela culpa. Porque porque eu não obedeci às orientações dos meus pais, do meu Deus ou até mesmo da minha consciência que nunca deixou de me acusar? Por que eu fui dar tanto espaço para os meus desejos e fraquezas? Por que abri mão do que é correto assim tão facilmente? Ela não esperava nem mesmo uma tentativa de autodefesa, pois seu pecado era real, promíscuo e claramente passível de condenação. A expectativa pelos próximos acontecimentos era completa. Aquele clima tranquilo e calmo das parábolas e ensinamentos de Jesus fora bruscamente substituído pelo clima de ódio, preconceito, repugnância e curiosidade. Todos estavam absortos, especialmente por causa da latente indagação: o que o mestre fará? Como Jesus agiria diante de uma situação tão complicada? Os fariseus riam por dentro, considerando que finalmente conseguiam um ótimo meio de acusar Jesus de alguma falha. Pensavam, ele não tem como fugir, qualquer decisão tomada será um forte argumento que teremos contra ele. Contudo, Cristo, o Messias, com sua sabedoria motivada pela misericórdia salvadora, escrevendo no chão com a ordem: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, lembrou cada líder religioso de seus próprios pecados. Cada um deles sabia, lá no seu íntimo do coração, que também merecia condenação, e um a um largaram as pedras e foram embora. Agora encontravam-se ali apenas Jesus e a mulher adúltera. Talvez ela pensasse que aqueles acusadores não poderiam condená-la, porém aquele santo homem teria esse direito. Contudo, interpelada pela pergunta retórica, seguiu-se a absolvição. Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quanta alegria e felicidade! A pecadora recebeu a tão preciosa oportunidade para fazer tudo diferente. Ela agora tinha consciência absoluta de que dar vazão aos seus desejos era simplesmente mortal. E para de fato viver suas escolhas seriam completamente diferentes a partir daquele momento. E o que a história de uma mulher adúltera tem a ver com seu emagrecimento? Muita coisa. Comer em demasia é considerado um pecado íntimo diante do adultério, não é verdade? Mas meu objetivo aqui não é comparar pecados e medir a gravidade deles. Hoje e amanhã quero refletir sobre a questão dos pensamentos e da sua influência na nossa vida. E a primeira lição a ser aprendida é: somos todos vulneráveis quando não policiamos a nossa mente. Alguns possuem uma criação mais rígida, princípios morais mais firmes e não passam por problemas tão graves como aquela mulher.
mas pecamos em situações que julgamos pequenas, como é a questão da gula. Pense, comer alimentos não saudáveis em demasia, às vezes, é realmente um pecado simples e sem importância? Oremos. Pai querido, nós te amamos, Senhor, mas muitas das vezes nós acabamos pecando aqui com a nossa forma de comer. Senhor, perdoa-nos, porque sabemos que esse pecado de comer demais também é explícito, né? As pessoas conseguem ver. Mas, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a ter esse domínio próprio, a conseguir, meu Deus, te honrar com as nossas escolhas. É isso que nós temos te pedido aqui durante esses dias, mas que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, porque sozinhos somos fracos e constantemente caímos, mas que o Senhor possa usar da sua misericórdia para conosco e nos ajudar, meu Deus, a sermos constantes na nossa decisão de buscar uma alimentação que vá honrar o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. É isso, queridos. Até amanhã. Tchau, tchau.